Sexo antes do casamento é pecado? O resultado da revolução sexual que estourou na década de 60 foi uma enorme aceitação por parte da sociedade ocidental à maioria dos tipos de atividade sexual, a ponto de, hoje, a maioria das pessoas considerarem normal se fazer sexo antes de casar. Se você é mais novo, você sabe bem como hoje em dia os adolescentes pressionam uns aos outros a perder logo a virgindade, como se isso fosse algum tipo de medalha de honra e status social. E se você falar ao contrário, que vai esperar até o casamento, muitas vezes vai ser ridicularizado pelos seus colegas. Mas sem perder tempo, já vamos responder logo essa pergunta. Molhar o biscoito antes do casamento é ou não é pecado? Sim, é pecado. E por um bom motivo. E hoje eu vou te mostrar exatamente aonde na Bíblia é dito isso e por que é assim. Para a gente entender por que é pecado e dessa forma uma ofensa a Deus, a gente primeiro tem que olhar qual foi o plano de Deus na relação do homem com a mulher. Bom, na criação dos seres humanos, Deus os fez homem e mulher e depois disse que o homem deixaria sua mãe e seu pai e ficaria com a sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Essa é a primeira descrição clara do casamento e relação sexual na Bíblia. E se você perceber, o homem primeiro deixa seus pais e vai ficar com a sua mulher, e com isso eles viram uma só carne. Esse virar uma só carne é muito interessante, porque tem vários significados ao mesmo tempo. Eles viram uma só carne pela sua exclusiva relação sexual, pela formação da unidade familiar e, além disso, pode significar a formação de uma nova vida, quando eles têm filhos. Mas espera, e se eu tiver um namorado ou namorada e eu planejo casar com ele ou com ela, ainda assim é errado? Bom, não existe um versículo que trata exatamente dessa situação, até porque isso era algo que a maioria das pessoas daquela época e cultura nem cogitariam. Mas antes que você se empolgue, sim, ainda é pecado. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. A fornicação, que vem da palavra grega porneia, significa imoralidade sexual, que é qualquer atividade sexual ilícita realizada fora do casamento de um homem com uma mulher. Isso inclui masturbação, homossexualidade, orgias e outros. Existem vários exemplos onde o Novo Testamento avisa contra a imoralidade sexual e claramente a considera um pecado. 2 Coríntios capítulo 12. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Efésios capítulo 5, versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E por último, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que considera o ato de sexo fora do casamento como algo imoral. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E olha, gente, é qualquer tipo de sexo, tá? Qualquer atividade sexual fora do casamento é igualmente errado. Mas por que é assim? Porque tudo aquilo que perverte e distorce o plano original de Deus para nós é uma ofensa contra ele. O sexo é um ato maravilhoso, extremamente prazeroso, criado por Deus para ser aproveitado dentro do casamento de um homem e uma mulher. Deus deseja que nós aproveitemos a relação sexual. Dá uma olhadinha aqui em Provérbios capítulo 5, versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Você também pode ler na Bíblia o livro poético de Cântico dos Cânticos, que explora o amor de um casal apaixonado, muitas vezes celebrando a relação sexual entre os dois consumada no casamento. Mais uma vez, Deus quer que a gente aproveite isso, mas dentro de uma aliança sagrada onde há amor, respeito e confiança. E para a gente não se esquecer do aspecto mais mágico da relação sexual, ela te dá filhos que precisam de amor, cuidado e estabilidade dentro de uma sólida unidade familiar selada pelo casamento. Agora, também olhando por um lado prático, o sexo antes do casamento também pode trazer coisas horríveis, como doenças sexualmente transmissíveis, comportamento abusivo, gravidez indesejada que leva a abortos, ninfomania e outros problemas. O apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, para que fujamos da imoralidade sexual, pois quando pecamos sexualmente, pecamos contra o nosso próprio corpo. Olha, eu sei muito bem o quanto é difícil se abster disso, ainda mais se você é um novo convertido e sempre foi acostumado com os caminhos do mundo. É difícil para mim também. Esse mesmo mundo joga em cima de nós imagens provocantes, normaliza e aceita a indecência e a imoralidade e incentiva tudo isso. O mundo te diz para você ser feliz, que cada um tem a sua verdade, que a vida é muito curta e você precisa aproveitar.
O mundo quer te fazer acreditar que não existe nada além dessa vida. Dessa forma, você passa a vida inteira servindo, adorando e idolatrando a si mesmo e as suas vontades carnais, como se você fosse o seu próprio Deus. Esse caminho, porém, te leva direto ao inferno, pois o único caminho para nós até o céu é através de Jesus. E o próprio Cristo disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Ao escolher seguir Jesus, nós morremos para o mundo e vivemos para Ele e pelo que Ele é e fez por nós. O apóstolo Paulo diz: "Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos." Sim, tudo isso é muito difícil, mas não é porque é difícil que a gente deve simplesmente desistir disso. Cristo, sendo inocente, morreu brutalmente pelos nossos pecados e devemos honrar esse sacrifício. A gente sabe da verdade. Quando se trata da palavra de Deus, a gente não pode simplesmente escolher seguir o que nos convém e ignorar o que nos incomoda. Se a gente ama Deus e a gente confia nele, a gente precisa seguir os seus mandamentos, porque ele sabe o que é melhor para nós e o seu plano original é perfeito. Sim, é possível que no caminho a gente falhe e peque, mas essa nunca pode ser a intenção ou a regra. Tá, e se eu já tiver feito sexo antes do casamento ou esteja num namoro com a vida sexual ativa? E agora? Nesse caso, eu recomendo que você pare, reflita e creia em Jesus como seu único salvador, caso você ainda não tenha feito isso. Se já, peça para que Deus traga quebrantamento ao seu coração, para que você veja a verdade e se arrependa. Pede para Ele em oração para que Ele, por meio de seu Espírito Santo, renove e purifique o seu coração de toda a malícia, para que você tenha coragem e força para resistir às tentações da carne e, dessa forma, obedecer os seus mandamentos. Se você quer parar com esse pecado, mas tem um parceiro do qual você tem uma vida sexual ativa, ore por sabedoria e coragem. Depois, conversa com essa pessoa com amor e entendimento. Veja isso como uma oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. Explica para ela por que isso é pecado e por que o plano de Deus é que vocês esperem até o casamento. Você pode mostrar alguns versículos que falam sobre isso. Eu deixei todos que eu usei aqui embaixo na descrição. Se você quiser também, mostre esse vídeo. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai entender e aceitar a sua decisão de obedecer à palavra de Deus. E se o meu parceiro, namorado ou namorada não aceitar bem que eu quero parar e esperar? E se essa pessoa rir de mim, me constranger ou terminar comigo? Primeira coisa, se isso acontecer, significa que essa pessoa não é a pessoa certa para você. E acredite em mim, essa pessoa não te merece. E quando chegar a hora, Deus vai te dar a pessoa certa. E vocês vão poder viver juntos um amor lindo e maravilhoso, selado por um casamento que durará a vida inteira, honrando a Deus e tendo Cristo no centro. Segunda coisa, lembre-se sempre do que o Senhor Jesus disse. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. É um privilégio e honra sofrer, ser odiado, humilhado e rejeitado por causa do Senhor Jesus e do seu Evangelho. E você nunca se arrependerá disso. Obedecer a Deus em detrimento dos seus prazeres imediatos sempre vai te trazer bons frutos terrenos e espirituais. Se você gosta de vídeos assim, relacionados a vários temas da Bíblia, já se inscreve no meu canal. Eu também quero te convidar a assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também.